Olá, 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 Dromos Talk com você. E eu sei que é o seu programa favorito, é o meu também. Você sabe, é um programa onde a gente valoriza a nossa comunidade. Temos aqui amigos, pessoas tão queridas, são pais, são professores, são alunos e são ex-alunos também. Ex-alunos que têm e enchem, e têm uma trajetória brilhante e enchem o nosso coração de orgulho. Por quê? Levam uma parte da nossa cultura, da nossa identidade, dos nossos valores por onde estão. E olha só, hoje nós vamos ter uma ex-aluna aqui que tem uma trajetória brilhante, nós vamos conhecer a sua vocação, a sua trajetória, vamos conhecer a pessoa dela, olha só que privilégio. Mas antes de apresentá-la, eu quero também chamar aqui os meus colegas de bancada. E a minha felicidade é dupla. Então, pela nossa convidada e também pelos meus colegas de bancada, porque eu tenho aqui, já esteve com você, conosco, no Dromos Talk, professora Carla. Muito obrigado, professora Carla. Eu que agradeço a presença, mais uma vez está participando aqui dessa bancada, agora com uma convidada especial, né? Maravilha. Maravilha. Legal. E meu colega também de trabalho. Legal também. E hoje, e novidade conosco, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, professora Carla, e obrigado, Felipe. Professor Felipe Fraia, tá? Bem-vindo ao Dromos Talk. Eu que agradeço, primeira vez, espero que sejam muitas outras, né? E estar aqui, né, com meus colegas, os dois, Carla, Rafael e essa convidada que descobri hoje, né, agora há pouco, que também é carioca. Não, eu ia falar isso. Eu falei, gente, eu até convidei sem saber, mas olha, a gente vai descobrir por quê, né, dessa coincidência aí, né? Então, olha, pessoal, com vocês aqui a nossa convidada, a Tamires Quinhões, ex-aluna do Dromos, e você vai conhecer a trajetória dela. Seja bem-vinda, Tamires. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael, pela oportunidade de estar aqui hoje. Estou muito feliz de participar do Dromos Talk, de retornar à escola depois de tanto tempo. E a gente, olha, Tamires, é uma alegria enorme ter você aqui. Muito obrigado. Eu, como eu brinquei aqui, porque nós vamos falar de pescado também, né? Sua grande área de destaque nacional e internacional. Eu vou puxar a sardinha para dizer, de todo esse destaque que você teve, eu tenho que te dizer, né? Ex-aluna do Dromos, enche a gente de orgulho. E irmã do Kernos e da Sofia. O Kernos está na 3ª série do médio e a Sofia está no 8º ano, são alunos queridos também. Então, olha só, né? É uma ex-aluna com a trajetória e ainda irmã de alunos nossos aqui. A nossa alegria é enorme de você estar aqui. Sim, eu fico muito feliz por eles estarem aqui, estudando aqui também, né? Assim como eu percorri, o Kernos vai formar aqui também. Sim. Muito... Uma alegria muito grande. Que legal, Tamires. E para já abrir aqui, falando assim, né? A professora Carla lembrou de você, e o Anchieta também, né? Sim. Nosso querido Anchieta, um abração, Anchieta, aí para você. Anchieta, 25 anos de Dromos, né? Tem idade aqui, e lembrou logo, ele me falou lá no pátio. Rafael, a Tamires está aí. Eu falei, olha aí, a Tamires está vindo aqui com a gente, né? Ele já lembrou de você, você lembrou dele. Foi em 2008 que você formou, Tamires? Sim, exatamente. Eu cursei aqui o primeiro ano do ensino médio, em 2006. E em 2007 a nossa família se mudou para a Série de Goiás, e eu retornei em 2008, eu retornei para a escola, né? E eu achei legal essa coisa de você ter estudado na primeira série, aí teve uma interrupção, mas depois você voltou para terminar aqui, assim, você já tinha um destino certo. Sim, no mesmo local. Que legal. Professora Carla, como que você lembra aí da Tamires como aluna? Eu lembro dela ali no pátio, andando, ela era muito graciosa, muito simpática, do mesmo jeito. Não mudou nada, viu, Rafa? É mesmo, é. Tá o mesmo jeitinho. Lembra a Sofia? Sim. Não lembra? Sim, lembro. Esse cabelo longo, lembra a Sofia também? Exatamente. Então, quando eu a vi agora, você... Tamires, mudou nada. Ótimo. A diferença de idade minha para a Sofia fez com que a gente tivesse uma relação diferente de simplesmente irmãs, né? Porque são 20 anos, então nossa relação é bem próxima e acaba que fica um pouco parecida. Incrível, que legal. E imagino que ela deve ter em você, assim, né, Tamires, alguém assim, um espelho, uma inspiração, né? Uma inspiração, Com certeza. Né? Isso é muito legal. De sucesso. Eu espero que eu possa ser essa inspiração para ela, assim. Mas você nasceu no Rio. Sim. Vamos falar de Rio de Janeiro, vai, Felipe? No Rio. Foi, a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho antes de começar. A Tamires falou que é do Rio. Eu falei, eu também sou do Rio. A gente estava falando, né, das comparações, né, as diferenças entre Rio e Brasília, né? O que a gente gosta no Rio, o que a gente gosta aqui de Brasília, que são cidades muito diferentes, mas as duas encantam de alguma forma, né? Exatamente. A beleza natural do Rio é espetacular. Você chegou a passar uns anos no Rio, é o suficiente para pegar o sotaque.
Ah, sim, é porque meu pai é do Rio, mora olha no aí, Rio, tá. tenho uma parte da minha Legal. família no Rio, então só de ir para o Rio já recupera um pouco o sotaque. A gente faz download assim. É mesmo, esse download. Você chega lá, é automático. Você já bate. Que legal, que legal. E eu sei, Tamires, que você primeiro queria fazer medicina, né? Exatamente. Como é que era isso? Era um sonho de criança, assim? E como é que foi isso? Eu acredito que sim, que era um sonho que eu tinha. Na verdade, eu tentei medicina não só em Brasília, eu fiz vestibular em faculdades do Rio também, onde eu poderia ter um apoio familiar. Eu estudei e estudei muito. Eu fazia o terceiro ano aqui pela manhã, chegava em casa, comia alguma coisa, trocava de roupa e ia correndo pegar um ônibus para ir para o cursinho à tarde. Uau. Na época era só pela manhã, o terceiro ano. Sim. Então, à tarde eu já ia estudar e chegava umas 10 horas, 10h30 em casa, e no outro dia, tudo de novo. E aí eu fiquei 2 anos assim, né? Depois que eu formei, eu continuei fazendo o cursinho, continuei tentando. Até que numa conversa com a minha mãe, minha mãe chegou para mim e falou: filha, o que você acha da carreira de relações internacionais? Porque às vezes a gente pode ficar muito fechado na primeira opção. Sim. E ter uma segunda opção que seja igualmente satisfatória, que te traga realização profissional. E numa conversa com ela e pesquisando o campo de trabalho e também o curso de Relações Internacionais da UNB, eu vi que era uma área que me interessava e eu mudei minha opção e fiz para Relações Internacionais o vestibular seguinte, né? Sensacional. E deu super certo, né, Tamires? Deu. Como eu falei, eu passei em 4ª chamada. Que foi muita oração da minha mãe. Ela tá contando aqui pra gente, né, que foi uma 4ª chamada na base da oração. Sim, eu estudei, óbvio. Obviamente. Fiz a minha parte, mas é muito raro ter tantas chamadas. Então, eu digo que a minha mãe ajudou muito. A torcida da nossa família é sempre essencial. É isso né? mesmo, essa combinação. Verdade. E em relações internacionais, eu sei que você teve também uma experiência e foi algo até inédito, ou pelo menos inusitado, que foi conseguir já entrar no Ministério de Relações Exteriores, é isso? E no primeiro semestre, um estágio, foi isso? Isso. A realidade familiar que eu vivia na época, ela me impulsionou muito, porque me fez buscar uma segurança financeira, ter isso como objetivo de vida, sabe? De batalhar pelos meus sonhos e buscar uma independência financeira, uma segurança, uma estabilidade nessa área, além de, é claro, uma realização profissional, que é importante, né? Sim. É essencial. E então, durante o primeiro semestre, eu consegui a oportunidade de passar numa seleção de estágio do Ministério das Relações Exteriores, na época na Divisão de Agricultura e Produtos de Base, e eu fiz todas as gestões possíveis dentro do Instituto de Relações Internacionais da UNB, para que pudessem analisar o meu caso com carinho e dentro do conselho eles finalmente aprovaram no final do primeiro semestre, e nas férias do primeiro semestre já comecei a trabalhar, muito feliz. Olha que legal, que bacana, e parabéns, né, por essa iniciativa, porque às vezes o estudante fica, será que eu já faço um estágio? Não, vou fazer um estágio lá para o 4º, 5º semestre, e você já viu que era um momento, né? Sim, cada caso é um caso. Tá. Existem limitações também iniciais de só liberar o estágio muitas vezes na metade do curso, né? Aí depende do curso e do departamento, mas o meu caso, eles abriram uma exceção e analisaram, inclusive, questões de renda familiar, tudo que foi preciso. Eu batalhei para não ficar também só dependente dos meus pais, né? Para eu também ter uma independência da porta de casa para a rua, eu consegui me sustentar, eu consegui ali organizar aquele salário de estagiário, que na época era R$495, conseguia gerir aquele dinheiro de forma que eu conseguisse arcar com a maior parte das minhas demandas universitárias, sabe? E isso foi muito legal. Lá eu fiquei por 2 anos com uma equipe incrível, o trabalho, eu era muito bem tratada dentro da divisão, fazia o trabalho que realmente o diplomata fazia, eu tive a oportunidade de acompanhar reuniões, de escrever documentos, inclusive fora do país, né?
Sim, como estagiária, Tá. foram aqui no Brasil. Aqui, tá. Mas chegou um Isso. momento... Isso, mas com países de fora, assim, Sim, com tá. relações com a China. Uhum. Eu participava desses diálogos que tinham aqui, que ocorriam aqui no Itamaraty ou em alguma parte do governo, né? Uhum. Então, sempre tive... O estágio oferece essas portas abertas para você conhecer de perto como é a profissão e poder fazer uma escolha bem amparada, né? Sensacional. E foi aí nesse ambiente que você já teve um contato com algo, devo colocar dessa maneira, pelo que eu entendi, de setor alimentício. Sim. Ainda não era a carne de peixe ou pescado, vou chamar assim, mas era carne. Eu após os 2 anos no Itamaraty, era commodity, né? Então, a gente lidava com vários produtos do agro. Sim. Tá. E após os 2 anos, porque na época havia essa limitação do CIE, né? O CIE que cuidava, então, acho que ainda continua cuidando dessa relação de estágio, que é bem aqui pertinho, né? Vizinhos nossos. Essa relação de estágio com os ministérios. E aí eu fui convidada a entrar no Ministério da Agricultura na sequência, para trabalhar na Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Uhum. E lá eu fiquei até o dia da minha formatura. Também foi incrível, pude acompanhar vários temas transversais, tanto bilaterais quanto multilaterais. Também acompanhava reuniões, auxiliava na elaboração de documentos. Então, você se sentia muito importante, membro da equipe mesmo, né? Sim, que legal. E aí, assim que eu formei, eu digo que o networking foi uma etapa muito importante da minha vida. E o estágio foi o início, assim, a faculdade, o estágio, foi a etapa que teve uma relevância muito grande para eu poder abraçar as oportunidades que viriam a seguir. E fruto desse tempo todo de estágio, eu consegui demonstrar meu trabalho, né, a minha força de vontade. Uhum. Quando eu estava sem nada no estágio, tem gente que vai fazer outra coisa, mexer na internet. Eu pedia mais trabalho. Que legal, que legal. Eu chegava, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Uhum. Então, o então presidente de uma associação conversou com o meu chefe porque ele estava precisando de uma pessoa, e aí ele me indicou, e aí eu comecei a trabalhar com exportação de carne bovina. Logo depois da formatura, fui para São Paulo, fiquei 3 meses, depois voltei. A minha vaga era Brasília, então era ótimo, porque eu estava perto da minha família. Uhum. E fiquei por lá 2 anos cuidando de carne bovina, de exportação. Fui para Tailândia, fui para Malásia, fiz uma missão à Ásia enorme, que foi na época do então ministro Blairo Maggi, que ele foi para China, Vietnã, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul, e eu fui acompanhando quase 20 dias de viagem. E para mim foi uma oportunidade única, porque eu era uma das mais novas. Sim, né? imagino. Eu era mais nova, certamente, membro da delegação ali, empresarial. Né? E o Brasil exporta também para essa região muito, Tamiris? Pelo seu conhecimento? Sim, carne bovina, sim. Para a né? Ásia é um mercado-chave, né? Uau, e eu digo que o agronegócio, ele fornece muitas oportunidades, é uma área que sempre cresce no Brasil, né? Então, eu, assim, sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu digo que eu amo o que eu faço mesmo. É um trabalho, mas é possível você trabalhar. É que muita gente não tem essa ideia de que você pode trabalhar com o que você ama, né? Assim, com o que você sente vontade, com o que você... Não é que eu sempre quis, eu nunca, não aconteceu assim, eu fui descobrindo. Sim. Cada passo é bom estar aberto às oportunidades, né? E aí, assim que a oportunidade aparece, você tem que estar preparado também para abraçar. Sim, e demonstrar que você é merecedor, né? Sim. E aí depois de 2 anos, eu fui para a Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, para a Abraps, estou lá até hoje. Eu entrei como gerente de relações institucionais, hoje sou diretora executiva da associação, fico aqui em Brasília, né? Trabalho em home office. Legal. Então é um trabalho
extremamente gratificante. Hoje eu tenho uma filha de 2 anos, eu consigo equilibrar, eu consigo ter flexibilidade, né? Hoje em dia, o home office ou o trabalho híbrido é uma realidade, né, em muitas áreas. E para mim, a confiança que eles possuem em mim é o que me deixa mais feliz, né? De ver o meu chefe, o presidente da associação e toda a equipe, assim, a valorização que você tem do seu trabalho. É um setor muito masculino, né? Então, quando tem uma assembleia, por exemplo, quando ocorrem nossas assembleias, a próxima vai ser agora meados de maio. Eu tenho uma participação muito importante na Assembleia, né, de relatar o que a gente tem feito, e todos escutam, fazem perguntas. Assim, ter essa abertura no setor é muito gratificante. E são 32 empresas associadas. Sim. E são, deixa eu aprender aqui, né? São importadoras e exportadoras? Sim, são de pescado? Exatamente. Tá. Nós temos indústrias, perfeito. importadores, exportadores, tradings, que realizam essa intermediação do comércio, e pequeno varejo. No caso do setor de pescado, nossas importações são maiores do que as nossas exportações, em virtude muito das particularidades das espécies que nós mais consumimos, né? O salmão, o bacalhau, a merluza, o filé de panga. Os filés são peixes majoritariamente importados, né? Eles não podem ser criados ou pescados de maneira satisfatória no mar do Brasil, nos oceanos do Brasil. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, o salmão, ele precisa de águas muito geladas. Eu ia te perguntar do salmão, né? Porque eu adoro comida japonesa. Eu falei, saber salmão, porque eu já comprei salmão para fazer em casa, assim, cortar em casa mesmo. E aí eu vejo que ele vem do Chile, né? Tem o da Noruega, evidentemente. O da Noruega acabou de abrir o mercado, tá chegando. Mesmo? Então o primeiro carregamento está para ser internalizado. Então, e tá vindo da Noruega virar um salmão defumado, né? A nossa importação de salmão fresco resfriado, ele vem majoritariamente, completamente do Chile. Do Chile mesmo, né? E aí, salmão congelado vem alguma coisa dos Estados Unidos também, mas o Chile é nosso principal parceiro comercial, né? A criação de salmão, ela não é possível haver no Brasil. O Brasil tem crescido muito na exportação de peixes de cultivo também, né? De peixe de água doce, da tilápia. A tilápia, acho que a gente acaba tendo a imagem de ser a nossa campeã. Isso mesmo, assim, pelo menos desse cultivo, eu estive em alguma época aí, cheguei a visitar, a convite, né, de alguém, cheguei a visitar uma fazenda, né, de tilápia, que aí são aqueles... Tanques. Os tanques, né, enormes, né, e tudo, né. Certamente, do peixe de água doce, a tilápia é o nosso carro-chefe, né, é a produção que mais cresce, que mais está sendo exportada. Nós também exportamos pescado da pesca extrativa, mas, sem dúvida, o nosso maior potencial de crescimento de volume está na tilápia, no peixe de cultivo. Né? E tem sido observado um crescimento no consumo médio da população, em termos de né, eu sei isso mede em peso, né? Há algumas dificuldades no pescado que foram sendo sanadas, estão sendo sanadas com campanhas de promoção de consumo, né? Nós temos a Semana do Pescado, de 1º a 15 de setembro, e claro, na Quaresma, Semana Santa e festas de final de ano, a gente observa também um aumento do consumo. Havia alguns mitos em relação ao pescado, ao peixe, de que era difícil de preparar, de que é difícil de escolher, e hoje o setor tem trabalhado muito bem essa comunicação, divulgando muitas receitas, muitos cortes inovadores, né? O próprio filé, porque é uma carne mais delicada também, né? Então, para você tomar cuidado na hora que você vai preparar, né? Eu vejo as pessoas falando isso, é muito delicado. É muito simples. Você não precisa de muita coisa, né? Para fazer um bom peixe, um bom camarão. Se você colocar sal, um pouquinho de pimenta, se você gostar,
E pronto, já Como tá. o E é Rafael falou, saudável. né? Comida japonesa. A gente come cru. Sim, Tá sim. ótimo, tá uma delícia. Exatamente. E o boom da culinária japonesa foi muito importante para o setor, para crescer não só o consumo de salmão, mas também de outros peixes, né? Sim, de, sim. de outro, Tem o de outro atum ali, a pescado. chova negra, Sim, o sim. robalo, né? Se serve. Mas essa questão do Ah. consumo em casa, que a gente Tá. trabalha bastante, né? Imagino. De entrar dentro da dieta semanal, dentro da dinâmica familiar, né? Da rotina. Essa substituição, então, da carne vermelha, né? Pela carne do peixe, no caso, que você fala. Sim, todas as proteínas têm a sua colocação dentro ali da sua dieta semanal, né? Isso. O melhor dos ambientes é o equilíbrio, é você ter diversidade, né? Sim. E incluir também o pescado dentro de 1 a 2 vezes na semana, conforme a sua possibilidade porque assim, se você comparar o frango com o filé de tilápia, por exemplo, eles são basicamente super versáteis e conseguem adquirir ali o tempero que você desejar, né? Uhum. Você pode fazer empanado, pode fazer no forno. Então, muitas vezes os peixes brancos, com sabor mais suave, são importantes na introdução na dieta da criança ou do adolescente também, que não está acostumado a comer em casa, só no sushi. Sim, sim. Eu devo falar que eu tive uma alegria muito grande esses dias porque o McDonald's voltou com o McFish, né? Sim. Aí, assim, eu não sei, a minha esposa brinca comigo e fala assim, você que gosta do sushi, eu falei, olha, é o meu favorito, disparado, e eu fiquei esperando anos voltar o McFish, aí agora ainda voltaram com o duplo, então a minha alegria, eu tô tentando me controlar, porque pelo menos uma vez na semana eu vou lá e compro um McFish duplo. E você gosta de peixe também? Adoro. Tem que adoro. adorar, né? Tem que gostar, Tem que né? gostar. E é saudável, fonte de ômega 3, de proteína de boa qualidade, você não se sente Uhum. com aquela sensação de estufamento quando você Uhum. come Exatamente. peixe. É mais Você leve. Você fica bem, você pode ir para academia. É uma comida leve, né? Sim. Super do bem, positivíssima, né? Tem uma pergunta. Você carrega daqui do colégio, né? Você estudou aqui, foram 2 anos, né, estudando aqui. Você carrega alguma coisa que algum professor específico falou para você, que você, hoje em dia, na sua área de trabalho, você resgata? Olha, eu era uma aluna que estava já numa vibe, vamos falar assim, muito de estudar para a universidade, querer me dedicar, sempre gostei de estudar, né? E então esse apoio que os professores dão no ensino médio ali para você se dedicar e o exemplo no dia a dia, né, dessa força de vontade, da diferença da força de vontade, que às vezes eu vejo que às vezes o aluno não consegue ver lá na frente o que está esperando. Você vai passar numa prova de física agora, você pode trabalhar com outra coisa no futuro se você não gostar de física, mas a sua dedicação para estudar e aprender aquilo vão fazer a diferença. Sim, com certeza. Né? Não só para entrar na faculdade, como para você estudar outras coisas durante a faculdade que às vezes você não vai gostar tanto. Você gosta da área, mas sempre tem uma matéria que é um pouco mais difícil do que a outra, né? Ou que vai despertar mais o seu interesse, isso é normal. Mas essa cultura de família, né, para mim foi sempre muito importante. Essa aproximação, né? Sim. Do professor com o aluno, né? Sim, dessa conversa. Do acolhimento, exatamente. Aí a família da Tamires é muito querida aqui na escola, né? Tem o Kernos, a Sofia aqui com a gente. Então é muito bom. Eu ia te perguntar também o seguinte, né? E o Tromstock é isso mesmo, a gente vai visitando as várias épocas, né? Quem quer empreender hoje na área do pescado? Eu imagino que haja também etapas dessa produção, né? Que talvez ele possa haver uma especialização. Não necessariamente você tem que dominar todas as etapas, né? Por exemplo, você não tem que talvez criar a tilápia e ainda filetar. Desculpa se eu perguntar uma bobagem, estou aprendendo, né? Mas filetar e depois talvez distribuir. Então eu imagino que haja primeiro, campo, porque está crescendo, e segundo, também oportunidades de especialização, porque às vezes aquele que quer empreender fala assim, mas eu já tenho que começar, né, a gigantes nacionais, é verdade, com seu mérito,
né? Uhum. Mas aí tem aquele pequenininho, né? Que quer começar. Tem espaço, você vê dessa maneira? Claro, a cadeia costumo dizer que a cadeia do pescado ainda apresenta um potencial de crescimento enorme, né? Sensacional. Sim. E a gente olha a cadeia, por exemplo, da carne de frango, a própria carne suína, como vem crescendo. Então, o pescado ele tem o potencial de crescer muito. Então, a área, sim, oferece grandes oportunidades, seja para empreender no campo, na produção, ou na indústria, né? Na pequena ou média indústria, né? Que há campo de trabalho em todas as etapas, inclusive na que eu estou, por exemplo, eu sou formada em Relações Internacionais, não sou veterinária, mas acaba que a gente vai, né, adquirindo conhecimento com o tempo. Sim. Mas o que mais me motiva a continuar no agronegócio, a investir no agronegócio, a querer cada vez mais abraçar essa área, que é uma área realmente muito frutífera. Você observa que há cargos que oferecem ótimos salários. Se você deseja empreender, você pode. Agora, se você quiser trabalhar para uma empresa, você pode... tem oportunidades no mercado, você pode ser selecionado, você pode buscar se adequar àquela oportunidade. É muito importante o estudo das línguas, né, dos idiomas. Sim. Para mim, eu considero na minha área, no que eu faço, né, os estudos, você ter uma segunda, uma terceira língua, mais importante até do que necessariamente você ter uma pós-graduação. Para o que eu faço. É mesmo, né? Interessante. Na área que eu estou. Tá. Porque eu tenho muito contato com embaixadas, com fornecedores de outros países, então você tem que estar apto para falar um espanhol, para falar um inglês, né? Eu digo que é o mínimo, inglês e espanhol, além do português, né? Sim. Até na universidade você tem textos em inglês, textos em espanhol, né? Já espera que quando você entre, você consiga ler, não necessariamente falar, mas ler nessas línguas. E o seu trabalho, Tamires, ele é nessa mão dupla, vou chamar assim. É tanto, por exemplo, a empresa estrangeira que quer, no caso deles, exportar para nós, né? Então, e colocar um produto deles no nosso mercado, e também para o nosso produtor, a nossa empresa aqui, que quer enviar para novos mercados fora. Exatamente. E outros estados, talvez, daqui, da nossa federação também. Exatamente. Eu trabalho tanto na importação quanto na comercialização, em buscar melhorias no processo de comercialização, melhorias regulatórias, segurança jurídica, né, para quem trabalha no Brasil e quem trabalha com o Brasil. Sim. E exportação, tanto habilitação de empresa para exportar ou para que você possa exportar daqui do Brasil, ou para que possam ser importados do exterior ao Brasil. Então, registro de produtos, toda essa dinâmica regulatória e de relacionamento com o governo, principalmente com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, Anvisa, em alguns casos, e também órgãos e organismos governamentais e privados, né? Não sendo da área, mas a percepção que eu tenho é que o Brasil é muito criterioso, e num bom sentido, em termos de preservar, né, o seu mercado interno, porque há uma questão também ambiental que envolve tudo isso, é uma espécie que, introduzida de uma maneira incorretamente aqui, pode afetar o balanço da nossa biodiversidade, né? Espécies invasoras. E essa é a percepção que eu tenho, até mesmo de aeroporto, né? Que uma vez eu quis trazer umas nozes de Dubai. O vigiado te tomou. Patrão de quebra-mala lá e falar, não, é as coisinhas lá do mercado, lá deles. Então, mas assim, né, brincando um pouco, mas a percepção que eu tenho é essa, que o Brasil é muito criterioso. Né? Claro, nós somos referência na alimentação do mundo, né? Se eu pudesse, assim, falar algo que na minha carreira foi muito importante, além da dedicação que eu tive, né? Claro que eu sempre quis, eu busquei essas oportunidades. Num evento, eu ia, cumprimentava as pessoas, tinha essa prerrogativa de chegar a me apresentar,
né? Falar o que eu faço, buscar esse relacionamento. Relacionamento interpessoal, para mim, fez toda a diferença na minha carreira. Foi a partir daí que apareceram as oportunidades que eu pude agarrar, né? Que eu pude segurar com todas as forças. E para mim, eu ainda acredito que minha trajetória está em desenvolvimento, né? Eu sou nova. E então ainda tenho muito por vir e eu estou preparada, eu busco isso, né? Eu vou atrás, busco sensibilizar. E eu diria assim que quem cultiva relações colhe oportunidades. Olha aí, frase, hein? Legal. Quem cultiva relações colhe oportunidades. Sim. Gostei demais dessa frase. E às vezes você é um pouco tímido e naquele trabalho você tem que apresentar. Isso já é um treinamento para você buscar um pouco mais de coragem ali, de ter coragem naquele momento que precisar, não achar que você está interferindo, mas achar melhor a hora certa para você abordar e conversar com uma pessoa. Né? A gente até, às vezes, conversa sobre isso, né? A questão dos alunos, as apresentações de trabalho, né? A gente fala para eles, não, é primeiro, depois vocês vão melhorando. Eu dou muito o meu exemplo. Eu falo, gente, 10 anos atrás, se Rafael chegasse aqui pra mim, Felipe, vamos lá no Drums Talk pra conversar? Eu ia falar que não. Eu ia inventar uma desculpa, não tem como, não tinha como ficar em frente de uma câmera, falar, não existe. Hoje em dia a gente já vai, porque foi uma caminhada, a gente vai crescendo, evoluindo, né? A gente vai melhorando ali, né? Sim, eu assim, antes de entrar, estava um pouco nervosa ali, que é o primeiro podcast na escola, né, diferente. Mas eu costumava ficar muito nervosa também, eu tinha que respirar, eu falava, né, mas eu tinha que ter os meus instantes de concentração. E de pensar que eu fiz a apresentação, acompanhando essas delegações, eu fiz a apresentação em inglês na China, em vários países, na Malásia, eram seminários empresariais, né, do Brasil com o país de destino. Então eu tinha que falar, eu tinha 5 minutos, tinha que passar os meus slides, falar e deixar o meu recado. E a primeira também eu fico um pouco mais nervosa, mas as outras já foram fluindo, né? Você vai repetindo, então se tornando natural, exatamente, a prática é muito importante. E foi muito legal. Eu, sinceramente, você tocou nesse ponto, Felipe, também. Quando você estava falando, e falando da sua entrada lá, né, no Ministério das Relações Exteriores, a palavra que me veio foi conexões, né? E aí, depois, agora você citar uma outra palavra, foi coragem. E eu pensei nisso, sabe, Tamires, o que você também me trouxe aqui entre várias coisas, a coragem de fazer essas conexões, de acreditar em si, também, né? Dizer, eu posso ocupar esse espaço, eu posso entrar aí. Exatamente, né? Não é que eu não tenho ainda, posso ter, eu não tenho pós-graduação, entendeu? Mas eu tenho o meu bacharelado. O seu conhecimento e prático, né? eu acreditei em mim, Sim. Exatamente. Às vezes você pensa, eles vão precisar de uma pessoa com 3 pós-graduação, com mestrado, doutorado, entendeu? E não é assim, você é a pessoa certa na hora certa. E muito das suas relações trazem referências sobre você, com certeza. né? Se ligarem para os meus anteriores chefes, vão ter boas referências, né? Então, isso faz não só currículo, né? Essa capacidade também é igualmente importante. Que tesouro, hein, professora Carla, para os alunos, hein? Maravilhoso. Não vou colocar como, não é nem facultativo esse episódio mais, não. Não, Vou colocar na sala de aula para aula, que não vão assistir. É uma pena que a Tamires é muito ocupada. Não trazer essa Tamires aqui, já pensou? Mas não vamos dar um jeito. Não vamos dar um jeito, viu, Tamires? Eu vou falando aqui, vou dar uma palestra aqui para os alunos. Exatamente. E transmitir tudo isso, de sim. verdade. Né? Que a gente fala sempre assim, um clima leve do nosso programa, mas de verdade, porque é o que a nossa geração, cada geração, né? E essa também, precisa ouvir, sabe? Transmitir esses exemplos. Sim, para eles é muito bom. Às vezes a gente se cobra muito, né? Então, acreditar no que a gente já tem é muito importante. E buscar, claro, mas sempre acreditar no nosso potencial, né? Sim, bacana. Sim, também no teu exemplo feminino também, de desbravar, de entrar, isso é muito legal. De acreditar em si que você consegue. E também de mostrar, olha aí, tem mercado, né? Tem espaço, tem coisa bacana pra gente trabalhar, pra gente crescer, pra gente... No Brasil, né? No Brasil. A gente não tá nem falando
tanto de Só fora, né? É. A gente tá falando Sim. do mercado interno. E uma coisa, né? Você pode me consertar, Tamires, claro. Imagina. Mas eu acho que aí tem também muito para a área da pesquisa, né? Quem gosta da área da Sim, pesquisa com certeza. Boa, tem boa. Com muito crescimento aí Olha, também. é uma área que está trabalhando muito em melhoramento genético, principalmente da tilápia, buscar um melhor aproveitamento. Há muita oportunidade de pesquisa, sim, dentro da realidade da indústria, da realidade da produção, e muito, muito do que apoiar, né, de ter essa proximidade, né, da pesquisa com a cadeia. A gente precisa muito desse trabalho. Legal, bem lembrado da pesquisa, viu? Eu acho que é uma coisa que o Brasil tem muito potencial. Sim, E quem às vezes se apaixona por isso, né? E quer continuar nisso, entende? Com Sim. certeza, muitos alunos aqui que vão ser ótimos cientistas aí vão Sim. continuar nessa área, vão seguir essa área, com certeza. Eu me lembro, eu falo sempre, eu tenho um irmão que mora na Arábia Saudita, né? Ele morou um tempo também nos Emirados Árabes, né? E na cidade de Dubai, especificamente nos Emirados Árabes. E eu me lembro muito bem nos mercados, né? Em Dubai ter visto frango, né, com os escritos em árabe, por exemplo, da nossa BR Foods aqui, né, de uma das marcas deles lá, e na Arábia Saudita, numa universidade que é a 1 hora da cidade de Jeddah, né, a Universidade do Rei lá, é uma cidade super globalizada e tem um mercadinho para atender só essa universidade, então assim, aí você chega lá, eles estampam no mercado com orgulho, né, Brazilian Meat, né, então a carne brasileira, e assim, você tá vendo que ele tá dizendo, essa carne aqui pode comprar que é uma carne brasileira, lá, sabe, lá dentro, né, então nessa hora você olha e sente orgulho, né, do trabalho que é feito pelo nosso país, pelo nosso agro, pelos nossos produtores, né? E Sim. pelas pessoas que, claro, estão nesse processo para permitir que o nosso produto chegue lá, né? Bom, eu fiquei bem orgulhoso e o nosso programa tem, infelizmente, né, um tempo. Mas nós vamos trazer a Tamires para falar com os alunos aqui. Vamos. Né, professora Carla? Topa, Tamires? Claro, No eu dia que espero ela que eles falar, gostem. no dia que ela falar, nós vamos ter... A gente precisa organizar Precisa. isso. Eu né? acho bacana, Tamires. Ia ser, assim, enriquecedor. Ai, que bom, eu fico feliz em contribuir. Eu acho que muitas vezes a geração ainda não decidiu o que vai quer. fazer, né? Eu percebo isso nos adolescentes da faixa etária do meu irmão. Às vezes ainda não decidiu, ainda está em dúvida, ou ainda não escolheu um campo. Muitas vezes você conhecer um pouquinho de cada ali te ajuda, né? No Brasil a gente tem esse contexto até... Esses dias eu estava conversando com eles em sala e às vezes em outros países fora eles têm um tempo maior, né, para tomar essa decisão, né? E aqui é uma coisa que, na minha visão, né, exige muito, porque ele tá jovem ali com 16, 17, 18, já tem que marcar. Decidir alguma coisa, Em né? outros países há uma cultura, muitas vezes, de viajar, de conhecer mais, de dar mais tempo e com menos pressão social para que o jovem tem que acertar. E a gente acha que ainda precisa chegar nesse ponto. Ou seja, o que nós temos para fazer agora é amparar ao máximo esse nosso jovem, né? E entender o momento que ele está vivendo e ter exemplos para que a gente olhe aqui. Né? Ouvir uma boa palavra, Ouvir né? uma boa palavra. Estimulando, né? Eu, por exemplo, não foi a minha primeira opção. Pois eu acho isso sensacional. Não, isso daí é muito bacana, porque às vezes os alunos ficam focados só numa opção e não saem daquilo. E pode se frustrar, né? Isso, se não consegue. E não pensar em novas oportunidades que são igualmente interessantes. Eu também, eu fiz biologia, né? E não foi a minha primeira opção. Minha primeira opção foi veterinária. E chegou na hora e falei, não é veterinária, é biologia. E sou super feliz, adorei o meu curso e estou muito feliz, realizado com o que eu tenho hoje em dia. Então, é assim, acho que temos muitos casos desse tipo, né, Rafael? Com certeza, muita gente que foi na segunda, terceira, quarta opção e com certeza está bem realizado com o que foi feito. Com certeza. E uma dica que eu daria é correr para fazer uma faculdade presencial. Nada de online, se puder escolher. Essa primeira presencial. Você precisa desse contato, né? Dessa relação, da troca com seus colegas, com os professores, os eventos acadêmicos. Tudo faz parte, né? Eu estudei na UNB, era um mundo. Cada dia tinha alguma coisa diferente acontecendo na universidade e aquilo me animava muito, né? E trazia um relacionamento, às vezes... e eventos com embaixadores, para mim aquilo era o máximo, né? Sim.
E então, o relacionamento é muito importante. Ter essa coragem, que muitas vezes, assim, a pandemia facilitou um pouco as coisas, de ter mais faculdades, né, oferecendo cursos EAD. Mas se você pode, né, faça o presencial, porque o presencial vai te dar muito mais do que o diploma. Com certeza. Sensacional, sensacional. Considerações finais com já o nosso segundo aí prometido, né, da Tamires aqui com a gente na escola. Professor Felipe, por favor. Considerações? Tem que agradecer, foi maravilhoso. Pena que acaba, né? Porque a gente com certeza tinha muita coisa ainda pra Passou falar. voando aqui, sabe? Foi bem rápido. Mas na próxima a gente com certeza vai evoluir muito mais aí o assunto, conversar muito mais. Legal. Agradecer e um prazer conhecer. Espero que a gente se encontre mais vezes aí. Identidade carioca aí. Valeu. E você, professora Carla? Eu tô aqui, ela tá falando, eu tô voltando lá no passado. Quando eu era aluna ali no pátio, não mudou muita coisa. Foi um prazer te reencontrar e muito feliz pelo teu sucesso. Você tinha visto a Tamires, Carla, nesse meio tempo? Não. Não. É sensação. Perdemos. Aluna e agora já aqui hiperrealizada. Exatamente. O contato que eu tenho hoje é com Kernos e Sofia. Né? Mas assim, você tá falando, eu tô voltando no passado, sabe quando a memória volta? Todinha. Aqueles flashes. Assim. Muito feliz pelo teu sucesso, pela tua trajetória, feliz demais pela tua escolha, nossa, assim, e mais uma vez o Dromos arrebentando, né? Muito orgulho. Muito orgulho, né, de ter uma ex-aluna que fez uma excelente escolha e acreditou. Né? Você acreditou em você, eu acho que barreiras você deve ter tido várias, inúmeras, né? Como a gente tem na vida, né, Tamires? Mas você não deixou de acreditar. Você foi no seu foco ali, não é isso que eu quero, é aquilo que eu vou. E Deus foi abrindo as portas para você, né? É claro que orientado pela tua mãe, quando a gente ouve a palavra da mãe, né? Tudo funciona, né? Sim. Por favor, e você, Tamires? Muito obrigada, fiquei muito feliz de conversar com vocês hoje. O Dromos Talk para mim foi muito, muito gostoso de participar e obrigada pelo convite. A gente que agradece, parabéns pela sua trajetória, de verdade, obrigado por nos honrar com a sua presença aqui, a brilhantar o nosso programa. Um abraço, se me permite, né? Eu fiquei aqui, mandar um abraço para todo o pessoal, que eu acredito que você vai também compartilhar, da Associação Brasileira de Fomento ao Pescado. Então, um abraço nosso aqui do Colégio Dromos e nossos parabéns pelo trabalho, pela importância do trabalho de vocês, pela nossa sociedade como um todo, porque vocês alimentam, né, as nossas casas, nossas famílias e fazem o nosso país crescer. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Parabéns, se me permite aqui, por ter a Tamires aí entre vocês também. E um abraço para a família da Tamires, porque eu também já tenho muito carinho, conheci seus pais até recentemente, né? Um abraço para o Kernos, para a Sofia e para você, que é nosso amigo, que é aqui da nossa comunidade, que assiste ao nosso querido Dromos Talk. Continue conosco, olha aí, a gente falou, hein, que essa temporada ia ser maravilhosa. E está sendo. Continue conosco, estamos juntos, vamos juntos. Valeu.